Fala galera do Diego, tranquilo? Estamos de volta aí, mais uma quinta-feira, para a gente tentar jogar um vídeo por semana, mais ou menos toda quinta-feira, por volta de 7, 8 horas. Eu sei que hoje está um pouco mais tarde, é que eu não consegui fazer antes, mas vamos vendo aí se a gente vai conseguir mantendo um vídeo por semana e tentar trazer algumas coisas aí pro canal, fechou? Dá uma inscrevida aí se puder, deixa o like e compartilha pra gente aí, pra gente tentar dar uma alavancada aí, fechou? Vambora! Primeiro a gente tem um primeiro destaque que foi do Palmeiras e Bahia, que teve toda aquela confusão de gramado, jogadores sendo lesionados e ninguém fala muita coisa porque só querem defender uma situação. Antes ter um gramado sintético do que um gramado zoado como foi lá no jogo do Bahia. Pelo menos é a minha opinião. E o Palmeiras vinha numa sequência, agora falando do jogo em si, o Palmeiras vinha numa sequência meio desgastante contra a Internacional, contra a Fortaleza, que teve que, né, conquistar placar de virada, 2 jogos pesados contra o River Plate lá, numa tensão, depois aqui para reverter um placar. Chega um jogo do Bahia, um jogo fora de casa, contra uma equipe qualificada, a gente sabe que jogar lá não é 3 pontos garantido, então foi meio que um pouco dentro da normalidade do que poderia acontecer. Não é tanto porque tem a briga do título, né? Então tem essa situação. Mas por outro lado, o time jogou agora contra o Vasco e conseguiu recuperar o ponto perdido dentro de casa, principalmente, que é onde o Palmeiras está começando a construir situações boas de novo, né? Que o Palmeiras ele vinha jogando muito mal dentro de casa. Então, o fator casa ele é importante para um campeonato de pontos corridos também. Então, a gente vamos tentar aí, vamos ver se o Palmeiras consegue melhorar essas situações aí com relação a dentro de casa também. O Palmeiras jogou muito bem contra o Vasco vinha dando uma subida boa aí, ajudou a gente em 3 situações. O Vasco deu uma moral pra gente. Empatando com o Flamengo, que a gente parecia que não ia conseguir. Eu até brinquei que parecia que ia ser mais fácil empurrar o carro no morro do que eles vencerem o Flamengo. Visto os últimos jogos que eles tinham contra o Flamengo. Eles foram lá e conseguiram empatar. Venceram o Cruzeiro e perderam pra gente. Então, tá top. Então tá top, armou. É desse jeito que a gente precisa seguir e vamos mantendo o foco. O jogo do Palmeiras vem crescendo, agora com a saída do Evangelista. Eu acredito que o Veiga seja o novo titular do time. Então ele vai começar a encaixar com esse jeito novo do Palmeiras jogar. Então ele vai encaixar ainda o futebol para ali. E eu ainda acredito no Veiga, eu acho que é só uma má fase. É um jogador que a gente não pode descartar, é um jogador que gosta de jogo grande, é um jogador que é decisivo em jogo grande. Então a gente tem que pensar que foi só uma fase ruim, né? Não ficar descartando o cara, chamando o cara de lixo, como muita gente faz aí. O André sempre dá uma recuada de leve, eu confesso que eu prefiro ele mais ali na frente, cara, porque ele é o cara do chute de longe, coisa que o Palmeiras quase não tem. Depois que o Scarpa saiu, o que fazia mais ou menos era o Rios, mas não com tanta frequência assim. O Scarpa era o cara da bola parada, efetiva mesmo. Desde que o Scarpa saiu, a gente não tinha esse cara real. O número de gols de faltas levantadas e escanteio caiu pra caramba depois que o Scarpa saiu. Pelo menos o que eu recordo mais ou menos assim. E o Andrés ele veio para preencher isso aí um pouco legal pra gente. Mas é isso aí. É brigar ainda pelo título. Temos jogos a menos, temos confronto direto, que ainda dá pra gente chegar, certo? Eu acredito em tudo isso daí, a galera muito também. A Leila se posicionando com relação ao Flamengo aí também foi uma coisa muito legal, que mostra que não tem só o ponto negativo, que muitas vezes até eu mesmo já critiquei aqui, mas ela tem esse posicionamento foi muito bom. Ela dizer que não existe um maior que todo mundo aqui, todo mundo é igual nesse sentido da competição. Então, vamos seguindo aí, mudança de calendário, algumas coisas foram legais, eu curti também, algumas coisas nem tanto, mas eu acho que vai ajustando.
acredito eu. Fechou? Galera, dá aquela moral ali, ajuda daí, compartilha, dá o like, comenta, dá essa moral pra gente tentar dar uma alavancada aí. Eu vou tentar trazer o máximo possível, pelo menos esse vídeo de uma vez por semana. Fechou? Valeu e avante!